E aí, galera? E aí, meu povo? E o investimento? E a especulação? Estou de volta para falar sobre o livro Os Axiomas de Zurique e hoje nós vamos trazer o terceiro grande axioma, o axioma da esperança. Eu sou o Reginaldo Maciel, do canal Juntando Moedas. E roda a vinheta. Os Axiomas de Zurique, essa maravilha de leitura. Recomendo você a ler, e você que é investidor, especulador, a entender a filosofia dos Axiomas de Zurique. O terceiro grande axioma da esperança. Ele diz: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. É o que costumamos a fazer quando as coisas começam a dar errado, ter a esperança de que há uma luz no fim do túnel, aquela esperança de que tudo pode dar certo, começamos a orar. O segundo axioma falou sobre o que fazer quando as coisas vão bem. O terceiro axioma é sobre como escapar quando vão mal. E não há a menor dúvida que irão mal, pode apostar. Pode contar como certo que mais ou menos a metade das suas operações especulativas para o brejo, antes de você alcançar a linha de chegada. Nos seus palpites sobre o futuro vão errar a metade. A metade das suas opiniões sobre a força econômica serão equivocadas. A metade dos conselhos que ouvirá serão maus. A metade das suas esperanças estão condenadas a não se realizarem. Mas anime-se, isso não significa que vai perder R$1 para cada R$1 que vier a ganhar. Se fosse assim, o negócio todo perderia o sentido. Jogadores e especuladores bem-sucedidos traçam melhor o seu plano. Em grande parte, progridem, porque sabem o que fazer, sem hesitação, quando a maré volta contra eles. Sabe sair de uma situação complicada, talvez seja o mais raro dos dotes especulativos. É raro por ser difícil de adquirir, requer coragem e um tipo de honestidade afiada como uma navalha. O terceiro grande axioma, ele fala sobre aprender a perder. É mais ou menos a mesma coisa que o que se ouve nos cassinos. Quando perguntado sobre o que caracteriza um jogador de pôquer, Sherlock Feldman respondeu: saber passar. O amador fica na esperança de que suas cartas saiam, ou rezam para que isso aconteça. O profissional estuda o meio de se safar quando não sai. Esta provavelmente é a grande diferença entre os dois. Ajuda a explicar por que o profissional não tem dificuldade em viver do jogo, enquanto o amador quebrará a cara sempre que sentar à mesa para enfrentar um profissional. A capacidade de abandonar rapidamente um barco que esteja afundando provavelmente custou mais dinheiro ao especulador que qualquer outro erro. É responsável com toda certeza pelo derramamento de mais litros de lágrimas do que qualquer outro acidente financeiro. Susan Ganerk diz: ficar preso numa operação perdedora deve ser a maior dor que o dinheiro é capaz de provocar. Hoje Susan faz muito sucesso, mas nem sempre foi assim. Custou aprender as técnicas, principalmente aprender a perder. Numa de suas primeiras operações, ela recorda, pagou $2.000 por uma participação mínima num projeto imobiliário numa cidadezinha. Era um edifício comercial, uma comunidade meio adormecida que parecia prestes a despertar. Havia um projeto para passar uma rodovia importante pela região, beirando a tal cidadezinha. Graças à projetada estrada e certos outros fatores econômicos e geográficos, todo mundo esperava que a cidade se transformasse em um importante polo comercial. Quando isso ocorre, os imóveis naturalmente costumam disparar, inclusive os prédios de escritórios. A especulação de Susan parecia promissora, mas, como costuma acontecer, o futuro foi adiado. O projeto da rodovia teve problemas de financiamento. Cada vez que se falava dele, era para anunciar novos adiamentos.
A princípio, as autoridades informavam que estava adiando por 1 ano, mais ou menos, depois eram 2, 3, 5 anos. Finalmente encontrou-se um funcionário valente, capaz de falar a verdade. Honestamente, não sabia quando, nem se a estrada seria mesmo construída. O pequeno investimento de Susan não tinha cotação diária nos jornais, mas ela não precisava de números exatos para saber que estava ficando mais pobre. Pensou em liquidar. Havia quem comprasse a parte dela, mas teria de vender com prejuízo e não teve coragem. Da primeira vez, quando anunciar o adiamento de 1 ano, tentou convencer-se que estava tudo bem e era só esperar um pouco. Não passava de um contratempo. Bastava ter paciência, que logo a parte de seu valor recuperaria. Aí vieram as notícias de 2 e 3 adiamentos. Um dos maiores condôminos do prédio, um advogado, ofereceu $1.500 pela parte de Susan. Ela não conseguiu engolir a ideia de perder $500, um quarto de seu capital, e recusou. O camarada chegou a $1.600 e ela não vendeu. À medida que os adiamentos eram anunciados, o preço afundava. O advogado reapareceu oferecendo $1.000. Pouco depois, já eram só 800. Mas o preço baixava. Mas Susan sentia-se presa à sua pequena participação. Já não se tratava nem de esperança de recuperar os $2.000. Ela estava uma fera consigo mesma. Não aceitava não ter vendido por 1.500. A esperança de que a situação melhorasse para não fazer um prejuízo tão mau. Quanto mais caía o preço, mais teimosa ela ficava. Preferia a morte de que vender seu investimento de $2.000 por míseros 800. Passados anos, Susan vendeu sua cota por $750. E assim que veio a aprender a lição contida no terceiro grande axioma: quando o barco começa a afundar, abandone-o. Atenção às palavras, quando começa a afundar. O livro traz essa filosofia, esses conselhos. Não espere até a metade estar submersa. Não reze. Não espere nada. Não cubra os olhos e fique ali tremendo. Olhe em volta e vê bem o que está acontecendo. Estude a situação. Pergunte se o problema que vê crescendo tem solução. Procure indícios confiáveis e tangíveis de que as coisas estão melhorando. Não vendo nada do gênero, comece a agir, sem mais delongas. Calma e decididamente, antes que o pessoal todo entre em pânico, abandone o barco e salve a sua pele. Nos casos de mercados com pregão diários, ações, mercadorias a futuros, esse conselho também pode ser traduzido em números. A regra de ouro de Gerald Loeb dizia que se deve vender quando o preço de uma ação cair entre 10% e 15% em relação ao preço mais alto alcançado, quando em seu poder. Não importa se a altura você estiver perdendo ou ganhando. Henry permitia a margem um pouco maior, entre 10% e 20%. A filosofia do terceiro axioma, ele diz que existem 13 obstáculos. O primeiro obstáculo é o medo de se arrepender, basicamente o mesmo medo de que se trata no segundo axioma. Só que nesse caso, o medo é de que perdedores virem ganhadores depois de você ter abandonado o barco. O segundo obstáculo é a implementação do terceiro grande axioma. É a necessidade de se abrir mão de parte de um investimento. Para alguns, é uma dor insuportável se valer de consolo, porém, posso lhe garantir que com a prática fica menos doloroso. O instinto do pequeno especulador típico manda que ele aguente as pontas, na esperança de um dia recuperar. Se você não dominar esse instinto, jamais passará de um pequeno especulador típico, podendo mesmo chegar a um especulador falido, segundo o autor. Segundo o axioma, o jeito de recuperar o prejuízo é retirar o seu dinheiro de uma operação que está indo mal, que está azedando, e pôr em algo produtivo. Ele traz grandes comparações com o jogo de pôquer. O pôquer serve para testar algumas características do ser humano em condições extremas. Há muito que se aprender nesse jogo.
sobre especulações e acerca de si mesmo. Quando se compra algumas ações, não há necessidade de fazer qualquer outro investimento além deste. Se o preço das ações despencar e você ficar plantado, não querendo abrir mão do que quer que tenha perdido, ninguém tem nada com isso. A única coisa que acontece é você ficar ali sentado, vendo o seu dinheiro encolher. Mas ninguém lhe pedirá para pôr mais dinheiro na operação. Agora vejamos o poker. No decorrer da mão, se quiser continuar na parada, você tem que ficar aumentando o seu investimento. O jogo exige que, para proteger dinheiro velho, invista-se dinheiro novo, sem parar. O terceiro obstáculo à implementação do grande axioma é a dificuldade de admitir que você errou. A reação das pessoas a esse problema varia muito. Para alguns é só uma bobagem, para outros é o maior dos obstáculos. Tem de se postar diante do espelho, olhar-se bem nos olhos e dizer, errei. Para alguns é intoleravelmente penoso. Dentro do terceiro axioma, o da esperança, traz o quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Difícil é aceitar várias perdas. Como deveríamos agradecer as nossas pequenas perdas, porque elas nos protegem das grandes. Não fique sentado num barco afundando, não se deixe apanhar em ratoeiras. O terceiro axioma da esperança deixa a seguinte estratégia especulativa. Diz que não é para ficar parado, estático, quando surgem problemas. Diz para cair fora rápido. Não reze, não alimente esperança. Esperanças e orações são ótimas, não há dúvida, mas não faz parte do instrumento do especulador. Ninguém acha fácil obedecer aos ensinamentos desse axioma, duro e prático, sem sentimentalismo. Examinamos os 3 obstáculos à sua implementação: o medo de arrepender-se, a incapacidade de abrir mão de parte de um investimento e a dificuldade de admitir os erros. Os axiomas tratam de especulação, não de autoanálise, de forma que nada tem a oferecer sobre como você há de superar tais obstáculos. Isto é um processo íntimo, pessoal, provavelmente esse como é diferente em cada caso. Então é isso aí, galera, mais um axioma, uma recomendação aí do livro Os Axiomas de Zurique, essa maravilha de leitura. Fique com Deus e até a próxima.